Ela estava sentada no quintal, comendo sozinha como um cachorro abandonado, enquanto a família ria dela pela janela. Mas eles não sabiam que ela acabava de se tornar milionária. E agora, ia fazer eles pagarem caro por cada humilhação. Eulália ajeitou o vestido simples pela 5ª vez, antes de tocar a campainha. Eram exatas 2 da tarde de domingo, como sempre. Há 15 anos ela vinha religiosamente almoçar na casa do filho Marcelo, e há 15 anos sentia aquele aperto no peito antes de entrar. A porta se abriu e Patrícia apareceu com cara de poucos amigos. A nora nem cumprimentou. Apenas abriu espaço suficiente para Eulália passar, como quem deixa entrar um vendedor insistente. Chegou cedo hoje, Patrícia murmurou, já fechando a porta com mais força que o necessário. Eulália sorriu timidamente. Pensei que pudesse ajudar na cozinha. Não precisa não. Já está tudo pronto. O tom foi seco, cortante. Eulália conhecia bem aquele jeito de falar. Era o mesmo tom que Patrícia usava quando falava com pessoas que considerava inferiores. O problema é que, para a nora, Eulália estava exatamente nessa categoria. A casa cheirava a frango assado e farofa. Na sala, Marcelo assistia futebol no volume alto, enquanto os netos Caio e Lara mexiam no celular, como sempre. Nenhum deles levantou os olhos quando ela entrou. Oi, filhos, Eulália disse baixinho. Caio, de 16 anos, apenas acenou sem tirar os olhos da tela. Lara, de 15, fingiu que não ouviu. A avó ficou ali parada por alguns segundos, esperando algum carinho que nunca vinha. Mãe, senta aí! Marcelo gritou do sofá, apontando para uma cadeira isolada no canto da sala. O jogo está bom hoje. Eulália obedeceu. Sempre obedecia. Sentou na cadeirinha desconfortável e ficou quieta, observando o filho que mal olhava para ela. Quando foi que Marcelo havia se tornado tão frio? Quando foi que parou de sorrir para a mãe que o criou sozinha depois que o pai se foi? Eulália! A voz estridente de Patrícia veio da cozinha. Vem aqui! Ela se levantou rapidamente. Na cozinha, Patrícia estava tirando o frango do forno com cara de irritação. Olha, vou falar uma coisa para a senhora. Patrícia começou, sem rodeios. A senhora precisa tomar banho antes de vir para cá. Eulália sentiu o rosto esquentar. Como assim? A senhora está com cheiro forte. Cheiro de remédio misturado com... sei lá. Está incomodando. As palavras foram como tapas na cara de Eulália. Ela havia tomado banho, havia se arrumado o melhor que podia com a aposentadoria mísera que recebia. Mas na cabeça de Patrícia, sogra velha, sempre tinha algo de errado. Eu tomei banho sim, Eulália gaguejou. Então toma 2 ou 3, porque assim não dá. Nesse momento, Sandra chegou pela porta dos fundos. A filha tinha 42 anos, cabelo pintado de loiro descolorido e uma cara de cansaço permanente. Casada com Wellington, vivia reclamando de dinheiro e culpando a mãe por todos os problemas da vida. Oi, mãe, Sandra disse sem ânimo. Chegou cedo hoje. Era a segunda pessoa que fazia o mesmo comentário, como se chegar pontualmente fosse um defeito. Estava com saudade de vocês, Eulália respondeu tentando sorrir. Sandra soltou uma risadinha seca. Saudade? A senhora vem aqui todo domingo, mãe. Como pode ter saudade? É que durante a semana fico sozinha. Todo mundo fica sozinho às vezes. Faz parte da vida. Wellington chegou nesse momento. Cumprimentou todo mundo menos Eulália. O genro havia engordado bastante nos últimos anos e tinha aquele jeito arrogante de quem se achava melhor que os outros. Para ele, sogra era apenas um peso que a família carregava. E aí, dona Eulália? Ele disse sem olhar para ela. Como estão as coisas? Bem, Wellington. E você? Trabalhando muito, pagando muita conta. A vida não está fácil para ninguém, não. Sempre a mesma indireta. Wellington vivia reclamando de dinheiro na frente de Eulália, como se fosse culpa dela a situação financeira da família. Bom, pessoal, Patrícia anunciou. Vamos almoçar. Todos se dirigiram para a mesa da sala. Eulália foi junto, mas quando chegou perto da mesa, Marcelo levantou a mão. Não, mãe. A senhora vai comer no quintal hoje. Eulália parou confusa. Como assim, filho? É que a gente convidou uns amigos para virem aqui depois do almoço. Gente importante, sabe? Não quero que eles vejam... Bem,
A senhora comendo aqui dentro. Mas por quê? Sandra se intrometeu irritada. Mãe, a senhora não vê como come? Faz barulho, derruba comida, fala de boca cheia. É constrangedor. Além do mais, Wellington completou. Lá fora está um dia lindo. A senhora vai gostar de comer debaixo da mangueira. Eulália sentiu as lágrimas chegarem, mas segurou. Já havia aprendido que chorar na frente dele só piorava as coisas. Pegou o prato que Patrícia havia preparado, sempre a menor porção, sempre as sobras, e saiu para o quintal. A mangueira estava bonita mesmo. Era junho, mês de manga madura, e algumas frutas douradas pendiam dos galhos. Eulália sentou num banquinho de plástico velho e começou a comer em silêncio. Pela janela da sala, ouvia as conversas da família. Marcelo contando piada, Sandra reclamando do trabalho, Wellington falando sobre futebol. Todos rindo, todos felizes, sem ela. Foi quando ouviu Caio comentando alto. Cara, que situação! A avó comendo sozinha no quintal igual um cachorro. Caio! Patrícia fingiu repreender, mas estava rindo. Que foi? É verdade. Parece aqueles cachorros abandonados que ficam procurando comida. Lara se juntou à brincadeira. Pelo menos cachorro abandonado dá dó. A avó só dá raiva mesmo. A risada geral que explodiu na casa foi como uma facada no coração de Eulália. Sua própria família, seu sangue, rindo da dor dela como se fosse um programa de comédia. Gente, vocês são cruéis, Sandra disse, mas estava gargalhando também. A pobre da minha mãe. Pobre nada. Wellington emendou. Ela que não sabe qual é o lugar dela. Se soubesse, não passaria por essa situação. Verdade. Marcelo concordou. Minha mãe sempre foi meio perdida mesmo. Desde que meu pai partiu, ela ficou mais estranha ainda. Eulália mastigava devagar. Cada palavra dos filhos descendo pela garganta junto com a comida. 30 anos. 30 anos criando aqueles dois sozinha depois que o marido partiu de infarto. 30 anos trabalhando de doméstica, limpando casa dos outros, para dar educação, roupa, comida para Marcelo e Sandra. Eu já falei. Patrícia continuou a conversa. A gente devia internar ela num desses lugares para idosos. Sai mais barato e ela fica com gente da idade dela. Asilo público, Wellington sugeriu. Os particulares são muito caros. Mas aí a gente perde a aposentadoria dela, Sandra lembrou. Porque se internar, o dinheiro fica para pagar a mensalidade. É mesmo, Marcelo pensou alto. Então é melhor deixar ela lá na casinha mesmo. Pelo menos o dinheiro fica com a gente. Caio se intrometeu novamente. Por que vocês não filmam a avó comendo aí fora? Ia bombar no TikTok. Minha avó abandonada comendo sozinha no quintal. Caio? Patrícia riu. Você é terrível. Que foi? Ia viralizar. Todo mundo ia rir. Lara bateu palma empolgada. Vamos fazer. Eu filmo escondido. Eulália viu o celular da neta aparecer na janela, gravando ela comendo sozinha debaixo da árvore. A menina estava rindo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Naquele momento, algo quebrou por dentro de Eulália. Não era só tristeza. Era uma dor diferente, misturada com algo que ela nunca havia sentido antes. Uma espécie de frieza, de cálculo. Ela terminou de comer em silêncio. Lavou o prato na torneira do quintal e voltou para dentro. A família nem percebeu quando ela entrou. Obrigada pelo almoço, ela disse baixinho. Já vai? Sandra perguntou, mas o tom deixava claro que estava esperando exatamente isso. Vou sim. Vocês têm visita chegando. Tá bom então. Até domingo que vem. Ninguém se levantou para se despedir. Ninguém deu um abraço, um beijo, um tchauzinho. Eulália saiu pela mesma porta que havia entrado, mas agora com um sorriso estranho no rosto. Enquanto caminhava pela rua em direção à sua casinha simples, ela murmurava baixinho. Vocês não sabem o que perderam hoje. Não sabem mesmo. Na bolsa velha que carregava, seus dedos tocaram um papel amassado. Um bilhete de loteria que havia comprado 3 dias antes com os últimos R$ 12 que tinha no mundo. Um bilhete que ela ainda não havia mostrado para ninguém. Um bilhete que valia 47 milhões de reais. E agora, depois do que havia acabado de presenciar, Eulália sabia exatamente o que faria com esse dinheiro. Primeiro, ela testaria o caráter de cada um deles. Depois eles pagariam caro por cada humilhação, por cada risada,
por cada momento em que a fizeram se sentir menos que um cachorro abandonado. O jogo havia começado, e dessa vez, Eulália tinha todas as cartas na mão. Eulália não conseguiu dormir direito naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via a cena se repetindo. Caio filmando ela comer sozinha no quintal, Lara rindo, a família toda fazendo piada com o sofrimento dela. Mas havia algo diferente agora. Uma sensação estranha, como se o destino estivesse preparando uma surpresa gigantesca. Na mesa de cabeceira, o bilhete de loteria estava dobrado dentro de um envelope velho. Ela havia conferido os números pela terceira vez antes de dormir, comparando cada um com os sorteados na televisão. 6 números. 6 números que poderiam mudar tudo. Mas e se fosse engano? E se ela tivesse lido errado? Aos 72 anos, já não confiava tanto na própria vista. Precisava ter certeza absoluta antes de fazer qualquer coisa. Às 7 da manhã, Eulália já estava de pé. Tomou banho, vestiu sua melhor roupa, uma blusa azul clara que havia comprado numa promoção anos atrás, e pegou o ônibus em direção ao centro da cidade. A lotérica São Bento ficava numa rua movimentada, entre uma padaria e uma loja de roupas usadas. Eulália conhecia bem o lugar. Era ali que sempre comprava seus bilhetes, sempre com a mesma esperança, sempre com os mesmos números, as datas de nascimento dos filhos e netos. Quando chegou na porta, hesitou. E se fosse tudo um sonho? E se ela tivesse se enganado? Respirou fundo e empurrou a porta. Osvaldo estava atrás do balcão organizando uns papéis. Homem de 50 e poucos anos, sempre simpático, conhecia Eulália de tantos anos comprando bilhetes ali. Bom dia, dona Eulália. Cedo hoje, hein? Bom dia, Osvaldo. Sua voz saiu trêmula. Preciso que você confira uma coisa para mim. Claro, pode falar. Eulália tirou o bilhete do envelope com mãos que não paravam de tremer. Esse bilhete aqui, será que você pode conferir se acertei alguma coisa? Osvaldo pegou o bilhete e olhou os números. Primeiro com atenção normal, depois franzindo a testa. Em seguida, seus olhos se arregalaram completamente. Dona Eulália, a senhora tem certeza que esse bilhete é seu? O coração dela disparou. É meu, sim. Por quê? Osvaldo olhou para o bilhete novamente, depois para o computador, depois para o bilhete outra vez. Suas mãos começaram a tremer também. Dona Eulália, senta ali naquela cadeira, por favor. O que foi, Osvaldo? Me fala. Calma. Deixa eu conferir direito aqui no sistema. Eulália sentou, mas estava mais nervosa que antes. Osvaldo digitou os números no computador, conferiu 1, 2, 3 vezes. Depois levantou devagar e foi até ela. Dona Eulália, a senhora ganhou na loteria. Ganhei? Quanto? Osvaldo se apoiou na parede. 47.836.429 reais. O silêncio que caiu na lotérica foi absoluto. Eulália olhava para Osvaldo como se ele estivesse falando em chinês. Os números não cabiam na cabeça dela. 47 milhões? Milhões, dona Eulália. 47 milhões. Ela levou a mão ao peito. O coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Osvaldo, você tem certeza? Não pode ser engano. Tenho certeza. Olha aqui no computador. Seus números são exatamente os sorteados. A senhora é a única ganhadora do prêmio principal. Eulália fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu novamente, Osvaldo continuava ali, sorrindo, esperando uma reação que não vinha. Eu sou rica? A senhora é milionária, dona Eulália, multimilionária. Foi como se o mundo tivesse parado de girar. Todos aqueles anos lavando roupa para fora, limpando casa dos outros, juntando centavos para comprar um bilhete de loteria. E agora... Osvaldo, ela disse devagar, preciso que você me prometa uma coisa. O que for, dona Eulália. Não conta para ninguém, pelo menos por enquanto. É segredo absoluto. Claro! Sigilo total! Pode confiar. Nem para sua esposa. Osvaldo hesitou um pouquinho. Nem para a Marta? Nem para a Marta. Por favor, é muito importante. Está bem. Palavra de honra. Eulália guardou o bilhete no envelope e se levantou. As pernas estavam bambas, mas conseguiu chegar até a porta. Dona Eulália, Osvaldo a chamou. A senhora não vai resgatar o prêmio? Vou sim.
Mas primeiro preciso resolver uma coisa. Quando saiu da lotérica, Eulália sentiu como se estivesse flutuando. As pessoas passavam por ela na rua normalmente, sem saber que estavam cruzando com uma das mulheres mais ricas da cidade. No ônibus de volta para casa, ela mal conseguia acreditar. 47 milhões. Era mais dinheiro do que ela conseguia imaginar. Mais dinheiro do que toda sua família junta ganharia em várias vidas de trabalho. E foi pensando na família que um sorriso estranho apareceu no rosto de Eulália. Um sorriso que ela nunca havia feito antes. Frio. Calculista. Chegou em casa exatamente no momento em que o telefone tocou. Era Marcelo. Mãe, bom dia. Bom dia, filho. Olha, estou numa situação aqui. A conta de luz chegou mais alta que o esperado. A senhora não pode emprestar uns R$100 para mim? Eulália olhou para o envelope na mesa. Dentro dele, um papel que valia 47 milhões. R$100? É, mãe. Eu pago no final do mês. Palavra. Filho, eu não tenho R$100. Como não tem? A senhora recebeu a aposentadoria semana passada. Já gastei tudo. Gastou com o quê? Comida, remédio, conta de água. Marcelo suspirou impaciente. Mãe, a senhora precisa aprender a administrar dinheiro. Não pode gastar tudo de uma vez só. Eu sei, filho, mas deixa para lá. Vou pedir emprestado para outra pessoa. E desligou. Sem um tchau, sem um até logo, sem nada. Eulália ficou olhando para o telefone mudo, pensando como era interessante a vida. Seu filho estava pedindo R$100 emprestados enquanto ela tinha 47 milhões guardados num envelope. Nem 20 minutos depois, a campainha tocou. Era Sandra. Oi, mãe. Posso entrar? Claro, filha. Sandra entrou com cara de poucos amigos. Mãe, preciso de um favor. Que favor? Preciso que a senhora me empreste R$200. É para a compra do supermercado. As crianças estão sem nada para comer em casa. Eulália sentiu o coração apertar. Sandra, eu não tenho R$200. Não tenho ou não quero emprestar. Não tenho mesmo, filha. Mãe, pelo amor, a senhora sempre arranja uma desculpa quando a gente pede ajuda. Mas eu realmente não tenho... Sandra bateu o pé no chão. Sabe de uma coisa? A senhora é uma mão fechada mesmo. Sempre foi. Por isso que papai vivia reclamando. A menção ao marido morto foi como um soco no estômago de Eulália. Sandra, não fala assim do seu pai. Vou falar sim. Ele sempre disse que a senhora era sovina, que escondia dinheiro da família. Isso não é verdade. Não é? Então por que a senhora nunca ajuda ninguém? Por que sempre tem desculpa quando alguém precisa? Eulália olhou para a filha que havia criado com tanto carinho. A mesma filha que agora a xingava por não emprestar dinheiro que ela realmente não tinha. Ou melhor, que fingia não ter. Sandra, se eu tivesse, eu emprestaria. Ah, claro, e eu sou otária de acreditar. Sandra se virou para sair. Sabe de uma coisa, mãe? A senhora está ficando cada vez mais miserável. Miserável de espírito e miserável de caráter. E bateu a porta com tanta força que os vidros balançaram. Eulália ficou ali parada, olhando para a porta fechada. Miserável. A filha havia chamado ela de miserável, enquanto 47 milhões esperavam numa gaveta. Naquela tarde, Marcelo ligou novamente. Mãe, conseguiu arranjar os R$100? Não, filho. Poxa, mãe, eu não estou pedindo favor. Estou pedindo emprestado. Vou devolver. Mas eu não tenho mesmo, Marcelo. A senhora não tem porque não quer ter. Porque gasta tudo com bobagem. Que bobagem? Sei lá, essas coisas que vocês velhas gastam dinheiro. Velha. O filho havia chamado ela de velha, com desprezo na voz. Marcelo, deixa pra lá, mãe. Vou resolver sozinho. Igual sempre resolvo tudo na minha vida. E desligou novamente. À noite, Wellington ligou. Dona Eulália, é o Wellington. Oi, Wellington. Olha... Soube que a senhora não emprestou dinheiro para Sandra hoje. É que eu não tenho mesmo, Wellington. Não tem ou não quer emprestar? Não tenho. Wellington deu uma risada seca. Sabe o que eu acho, dona Eulália? Eu acho que a senhora está mentindo. Acho que tem dinheiro escondido e não quer ajudar os próprios filhos. Wellington, isso não é verdade. Não é? Então explica para mim como uma pessoa que recebe aposentadoria nunca tem dinheiro para ajudar a família? Eulália ficou calada.
É isso mesmo, Wellington continuou. A senhora é egoísta. Sempre foi. Por isso que seus filhos não gostam muito da senhora. Wellington, é a verdade, dona Eulália. A senhora acha que a gente não percebe? A gente só convida a senhora para almoçar por obrigação. Por pena mesmo. A linha ficou muda por alguns segundos. Boa noite, dona Eulália. E desligou. Eulália colocou o telefone no gancho com mãos trêmulas. Depois foi até a gaveta, tirou o envelope e olhou para o bilhete premiado. 47.836.429 reais. O suficiente para comprar uma mansão, vários carros, viajar o mundo inteiro. O suficiente para ajudar toda a família e ainda sobrar dinheiro para várias gerações. Mas agora, ela sabia exatamente o que faria com essa fortuna. Primeiro, testaria o caráter de cada um deles. Veria até onde eram capazes de chegar na crueldade, na ganância, no desrespeito. Depois eles descobririam que desprezaram a pessoa errada. E quando descobrissem, seria tarde demais. O jogo havia começado. E dessa vez, a velha miserável tinha todas as cartas na mão. Na terça-feira de manhã, Eulália acordou antes do sol nascer. Havia sonhado a noite toda com números. 03, 07, 15, 21, 27, 31. Os mesmos números que mudaram sua vida para sempre. Fechou os olhos e se lembrou exatamente de como descobriu a vitória. Sábado à noite, estava assistindo o sorteio na televisão velha da sala, como fazia há anos. Anotou os números num papel e foi conferir com o bilhete. Um por um. Devagar. O primeiro bateu. O segundo também. No terceiro, o coração disparou. No quarto, as mãos tremeram. No quinto, ela teve que sentar. E quando o sexto número confirmou, o mundo parou. Ficou até 3 da manhã olhando para aqueles números, sem acreditar. Conferiu no jornal no dia seguinte. Depois na internet da Lan House. Sempre o mesmo resultado. Era ela, a única ganhadora. E agora, precisava transformar aquele pedaço de papel em dinheiro real. Às 8 da manhã, estava na frente do Banco Central, esperando abrir. Levou todos os documentos, o bilhete premiado e o coração batendo como tambor. O processo foi mais simples do que imaginava. 2 horas depois, saiu de lá com uma conta bancária recheada de 47.836.429 reais. 47 milhões. Na conta dela. Eulália Silva. A velha miserável que os filhos tratavam como lixo. Mas quando chegou em casa, continuou fingindo ser a mesma pessoa de sempre. Mesma roupa simples, mesma postura curvada, mesmo jeito humilde. Ninguém poderia suspeitar. Pelo menos não ainda. Na quarta-feira, a campainha tocou cedo. Era Sandra, com cara de poucos amigos. Mãe, precisa conversar com a senhora. Entre, filha. Sandra entrou e foi direto ao assunto. Mãe, eu e Marcelo estivemos conversando. A gente está preocupado com a senhora. Preocupado por quê? A senhora está ficando cada vez mais estranha, mais fechada. A gente acha que está começando a ter problemas. Eulália entendeu na hora. Que tipo de problemas? Problemas de cabeça, mãe, de memória. A senhora anda esquecendo coisas, falando sozinha. Eu não falo sozinha. Fala sim. Domingo passado, quando saiu daqui, a Patrícia ouviu a senhora murmurando umas coisas estranhas. Eulália se lembrou. Havia murmurado que eles não sabiam o que perderam, mas não esperava que alguém tivesse ouvido. Que coisas eu murmurei? Sei lá, mãe. Coisas sem sentido. Por isso a gente está preocupado. Nesse momento, Wellington chegou. Entrou sem bater, como sempre. E aí, dona Eulália? Sandra já contou? Contou o quê? Wellington se sentou sem ser convidado. A gente pesquisou uns lugares para a senhora morar. Lugares mais adequados para a sua idade. O sangue de Eulália gelou. Que lugares? Casas de repouso, Sandra disse. Lugares onde a senhora pode ficar com pessoas da mesma faixa etária. Vocês querem me internar? Não é internação, mãe. É um lugar melhor para a senhora viver. Wellington abriu uma pasta que trouxe. Olha-o aqui. Achamos um lugar muito bom. Casa de Repouso Santo André. Fica do outro lado da cidade, mas é bem organizada. Eulália pegou o folder. Era um asilo público,
com quartos coletivos e aparência de hospital abandonado. É aqui que vocês querem me colocar? É temporário, Sandra mentiu. Só até a senhora melhorar. E quanto custa? O bom é que é de graça. Wellington sorriu. O governo paga tudo. A única coisa é que a aposentadoria da senhora fica para ajudar com os custos. Agora Eulália entendeu tudo. Queriam se livrar dela e ainda ficar com sua aposentadoria. E se eu não quiser ir? Sandra e Wellington se olharam. Mãe, não é questão de querer. É questão de necessidade. Necessidade de quem? Sua mãe. A senhora não pode mais viver sozinha. Wellington se intrometeu. Dona Eulália, vou ser direto. A senhora está virando um peso para toda a família. Seus filhos têm vida própria, responsabilidades. Não podem ficar cuidando da senhora para sempre. As palavras foram como tapas na cara de Eulália. Um peso. Ela era um peso. Além do mais, Sandra continuou, lá a senhora vai ter companhia. Outras pessoas da sua idade. Vai ser melhor para todos. Para todos ou para vocês? Para todos, mãe. A senhora vai ver. Depois que eles saíram, Eulália ficou sozinha na sala, olhando para o folder do asilo. Quartos com 4 camas, banheiros coletivos, refeições em horários fixos. Uma prisão disfarçada de lar. Foi quando teve uma ideia. Pegou o celular que Caio havia dado de presente no Natal anterior. Um aparelho simples, mas que gravava áudio. Se iam tratá-la como louca, pelo menos ela teria provas de quem eram os verdadeiros malucos da família. Na quinta-feira à tarde, Marcelo apareceu com Patrícia e os netos. Mãe, viemos conversar sobre o que Sandra falou ontem. Eulália ativou discretamente a gravação no celular. Sobre o quê? Sobre a casa de repouso, Patrícia disse. A gente acha que é melhor mesmo. Caio, que estava mexendo no próprio celular, levantou os olhos. Vó, lá é legal. Tem televisão, tem outras vovós para conversar. Eu não sou vovó de ninguém, Eulália disse baixinho. Como não é? Lara riu. A senhora é nossa avó. A avó de verdade cuida dos netos. Dá presente, faz comida gostosa, conta história. Eu sou só uma velha incomodando vocês. Não fala assim, mãe. Marcelo fingiu carinho. Por que não? É verdade. Vocês acham que eu não percebo como me olham? Como falam de mim? Patrícia suspirou impaciente. Sogra, a senhora está dramatizando. Estou? Domingo passado vocês me botaram para comer no quintal igual um cachorro. A gente já explicou. Marcelo se irritou. Era porque ia vir visita. E eu sou o quê? Algo para esconder? Wellington, que havia chegado nesse momento, se intrometeu. Dona Eulália, a senhora está sendo dramática. Ninguém a trata mal aqui. Não trata? Não. A gente só quer o melhor para a senhora. Caio soltou uma risadinha. Vó, no asilo a senhora pode fazer novos amigos. Amigos velhinhos igual a senhora. Caio. Marcelo fingiu repreender, mas estava sorrindo. Que foi? É verdade. Lá tem um monte de velhinho doido para conversar. Lara se juntou. E a senhora não vai incomodar mais ninguém. Vai ser feliz lá. Incomodar? É que... Bem... Lara gaguejou, percebendo que disse demais. Fala, Lara. Eu incomodo vocês? A menina olhou para os pais pedindo socorro. Patrícia tomou a frente. Sogra, não é questão de incomodar. É que a senhora precisa de cuidados especiais. Que cuidados? Cuidados de quem entende de pessoas idosas. Wellington completou o raciocínio. Pessoas treinadas para lidar com situações especiais. Situações especiais? Esquecimento, confusão mental, essas coisas que acontecem na idade da senhora. Eulália sentiu a raiva subir pela garganta. Eu não tenho confusão mental. Tem sim, vó, Caio disse despreocupado. A senhora sempre repete as mesmas histórias. Esquece onde botou as coisas. Todo mundo esquece coisas às vezes. Não igual a senhora, Lara emendou. A senhora esquece até nossos nomes às vezes. Era mentira. Eulália nunca esqueceu o nome de ninguém. Mas eles estavam construindo um caso contra ela. Mãe, Marcelo disse com falsa paciência. A gente já decidiu. É melhor para todos. Para todos? Ou para vocês ficarem com minha casa? O silêncio que caiu na sala foi pesado. Wellington foi o primeiro a reagir. Dona Eulália, ninguém quer sua casa. Não quer?
E onde vocês acham que vou morar quando sair do asilo? A senhora não vai sair, Sandra disse chegando naquele momento. Vai ficar lá. É melhor assim. Para sempre? Mãe, a senhora tem 72 anos. Não é mais criança para ficar mudando de casa. Eulália olhou ao redor da sala. Para os filhos que criou sozinha. Para os netos que beijava no rosto toda semana. Para as noras e genro que um dia a respeitaram. Todos ali, unidos contra ela. E se eu não quiser ir? Vai ter que ir. Wellington disse seco. A gente já conversou com o assistente social. Com a idade da senhora e os sintomas que está apresentando, é obrigatório. Que sintomas? Confusão mental, agressividade, isolamento social. Eu não sou agressiva. Está sendo agora, Patrícia apontou. Está gritando, alterada. Era verdade. Eulália estava alterada. Mas não de loucura, de indignação. Quando é que vou ter que ir? Semana que vem, Sandra respondeu. Já está tudo acertado. Naquele momento, Eulália tomou uma decisão. Parou a gravação do celular e sorriu. Um sorriso calmo, sereno, que deixou todo mundo confuso. Está bem, ela disse. Se vocês acham que é melhor... Sério? Marcelo se surpreendeu. Sério, vocês sabem o que fazem. A família se olhou, desconfiada da mudança súbita de comportamento. Então, a senhora não vai dar trabalho? Patrícia perguntou. Não vou dar trabalho. Mas posso pedir um favor? Que favor? Sandra perguntou ressabiada. Posso fazer um almoço de despedida, domingo, para me despedir de vocês direito? Wellington e Patrícia se olharam. Marcelo coçou a cabeça. Sandra franziu a testa. Tipo um almoço especial? Caio perguntou. Isso, um almoço especial, para lembrar para sempre. Pode ser, Marcelo concordou. Até é uma boa ideia. Depois que todos saíram, Eulália ficou sozinha na sala, com o celular nas mãos. 2 horas de gravação. 2 horas de prova de como a tratavam. Domingo seria o almoço mais especial da vida deles. O dia em que descobririam que desprezaram 47 milhões de reais. E o dia em que aprenderiam que algumas lições custam muito mais caro que qualquer dinheiro. Na quinta-feira pela manhã, Osvaldo chegou em casa da lotérica com uma expressão que Marta conhecia bem. Era a cara de quem estava guardando um segredo gigantesco e estava prestes a explodir por dentro. Osvaldo, que cara é essa? Ela perguntou, vendo o marido andar de um lado para outro na cozinha. Que cara? Essa cara de quem viu fantasma. Osvaldo suspirou. 3 dias guardando aquele segredo estavam o matando. Marta, você promete que não vai contar para ninguém? Juro pela alma da minha mãe. Fala logo. Uma cliente minha ganhou 47 milhões na loteria. Marta quase derrubou a xícara de café. 47 milhões? Milhões, Marta. E é uma velhinha humilde, coitada. Cabelo grisalho, sempre comprava bilhete com os mesmos números. E ela já pegou o dinheiro? Já. Mas pediu sigilo total. Disse que não quer que a família saiba ainda. Por que não? Não sei. Mas ela estava com um sorriso estranho quando saiu daqui. Como se estivesse planejando alguma coisa. 2 horas depois, Marta estava na casa de Conceição contando tudo. Conceição, você não vai acreditar. Uma idosa aqui do bairro ganhou 47 milhões na loteria. Não é possível. É sim, o Osvaldo que contou. Uma velhinha de cabelo grisalho, bem humilde. Na sexta-feira, Conceição não aguentou e contou para Joana da padaria. No sábado, Joana já estava espalhando para as clientes. E foi assim que Patrícia soube. Uma velhinha milionária aqui no bairro, dona Patrícia. 47 milhões? Patrícia riu. Imagina se fosse minha sogra. Pode ser. Sua sogra tem cabelo grisalho? Tem, mas impossível. Ela vive mendigando dinheiro da gente. Naquela tarde, Patrícia chegou na casa de Eulália sem avisar. Encontrou a sogra no quintal regando as plantas. Sogra, precisamos conversar. Eulália sentiu o perigo na voz de Patrícia. Sobre o quê? Sobre segunda-feira? Que segunda-feira? O dia que a senhora vai para a casa de repouso. Eulália largou a mangueira. Já decidiram mesmo? Já. E sabe por quê? Porque descobrimos que a senhora anda mentindo para a gente. O coração de Eulália disparou. Mentindo como? A senhora disse que não tinha dinheiro para ajudar Sandra.
Disse que não tinha nem R$ 100 para emprestar para Marcelo. E não tinha mesmo. Patrícia se aproximou com olhos de fúria. Mentira! Wellington te viu saindo do banco essa semana. Fui pagar conta. Conta de quê? A senhora não tem conta para pagar. Nesse momento, Sandra chegou com Wellington e Marcelo, todos com cara de poucos amigos. Mãe, Sandra disse seca, senta aí que vamos ter uma conversa séria. Eulália se sentou no banquinho, onde sempre comia sozinha nos domingos. A família ficou em pé ao redor dela, como um tribunal. Mãe, Marcelo começou, descobrimos que a senhora tem dinheiro escondido da gente. Não tenho dinheiro escondido. Wellington se intrometeu. Dona Eulália, pare de mentir. Te vimos no banco. Eu já expliquei. Explicou nada, Sandra gritou. A senhora está fazendo a gente passar vergonha, pedindo dinheiro emprestado, enquanto tem dinheiro guardado. Patrícia completou. Por isso a senhora não queria ir para a casa de repouso, porque tem dinheiro e não quer dividir com a família. Eulália tentou se defender. Eu não tenho dinheiro nenhum. Tem sim, Marcelo explodiu. E sabe como a gente descobriu? Porque toda a vizinhança está comentando que tem uma velhinha rica aqui no bairro. O sangue de Eulália gelou. Uma velhinha que ganhou 47 milhões na loteria. Wellington continuou. Cabelo grisalho, humilde, mora sozinha. Sandra se aproximou da mãe. Mãe, olha bem na minha cara e fala a verdade. A senhora ganhou na loteria? Eulália olhou para os 4 filhos ao redor dela. Todos com olhos de ganância, de raiva, de desespero. Não ganhei nada. Mentira! Patrícia gritou. A description bate exatamente com a senhora. Wellington começou a andar em círculos. Dona Eulália, se a senhora ganhou na loteria e não contou para a família, isso é. É o quê? Eulália perguntou. É crueldade! É maldade! É querer ver os filhos sofrendo! Sandra desabou a chorar. Mãe, como a senhora pode fazer isso com a gente? A gente está passando dificuldade, pedindo dinheiro emprestado e a senhora rica. Filha, eu não... Cala a boca! Marcelo gritou pela primeira vez na vida para a mãe. Cala essa boca mentirosa! O silêncio que caiu no quintal foi mortal. Eulália olhou para o filho que acabara de gritar com ela, com lágrimas nos olhos. Agora é assim que vocês falam comigo? É assim mesmo, Patrícia disse. Porque a senhora é mentirosa, egoísta. Wellington se abaixou na frente de Eulália. Dona Eulália, última chance. A senhora ganhou na loteria ou não? Eulália olhou nos olhos do genro. Não. Wellington se levantou e se virou para os outros. Então vamos revistar esta casa de cabo a rabo. Vamos achar onde ela escondeu o dinheiro. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, Sandra disse. Esta casa vai ser nossa quando a senhora for internada mesmo. E começou a maior humilhação da vida de Eulália. 4 adultos revistando cada canto da sua casa, jogando suas coisas no chão, vasculhando suas gavetas íntimas, suas lembranças, seus pertences pessoais. Aqui não tem nada, Marcelo gritou da cozinha. No quarto também não, Patrícia respondeu. Wellington estava no banheiro, procurando até dentro do vaso sanitário. Sandra revirava as panelas, como se Eulália fosse capaz de esconder milhões no meio de arroz e feijão. Dona Eulália, Wellington voltou ofegante. Onde está o dinheiro? Não tem dinheiro aqui. Tem sim, e vamos achar. Por 2 horas eles procuraram. Viraram a casa de cabeça para baixo. Quebraram um vaso que era lembrança do falecido marido. Rasgaram uma foto dela jovem. Destruíram 30 anos de memórias em nome da ganância. Quando não encontraram nada, ficaram ainda mais furiosos. Mãe, Sandra disse com ódio na voz. A senhora escondeu em banco, não foi? Sandra. Não foi? Então segunda-feira a senhora vai para o asilo e pronto. E sabe de uma coisa? Não vamos mais visitar. Não vamos mais saber se a senhora está viva ou morta. Patrícia concordou. Isso mesmo. Quem mente para a família não merece família. Marcelo, que estava calado desde que gritou com a mãe, se aproximou. Mãe, se a senhora realmente ganhou na loteria e está escondendo da gente, a senhora não é mais minha mãe. A frase foi como uma facada no coração de Eulália. Marcelo, é isso mesmo. A partir de agora, a senhora é uma estranha para mim. Wellington completou.
Para todos nós, dona Eulália. A senhora escolheu o dinheiro em vez da família. Depois que saíram, Eulália ficou sozinha no meio da casa destruída. Cacos de vidro, roupas espalhadas, gavetas abertas, tudo revirado. Foi quando tomou uma decisão final. Pegou o celular e ligou para Dr. Augusto. Doutor, é a Eulália. Preciso que o senhor venha aqui amanhã cedo e traga os comprovantes bancários. Algum problema, dona Eulália? O problema acabou de começar. Domingo vai ser o dia da verdade. E enquanto arrumava os cacos do vaso quebrado, Eulália murmurou: 47 milhões, meus filhos. E vocês acabaram de perder tudo. No sábado de manhã, Patrícia acordou obcecada. Não conseguia tirar da cabeça a possibilidade de que a sogra fosse realmente a velhinha milionária que toda a vizinhança comentava. A descrição batia perfeitamente. Cabelo grisalho, humilde, mora sozinha. E, principalmente, o comportamento estranho dos últimos dias. Às 8 da manhã, estava escondida atrás de uma árvore na rua de Eulália, esperando. Se a sogra realmente tinha dinheiro escondido, uma hora ela ia sair para mexer com ele. 9h30 da manhã, a porta se abriu. Eulália saiu arrumada, com uma pasta debaixo do braço, caminhando na direção do centro da cidade. Patrícia a seguiu de longe, o coração batendo disparado. A sogra entrou no ônibus rumo ao centro. Patrícia pegou o próximo ônibus. Quando chegou no centro, viu Eulália entrando no Banco do Brasil. Ficou do outro lado da rua, observando. 40 minutos depois, a sogra saiu com cara de satisfação, guardando papéis na bolsa velha. Pronto, Patrícia murmurou sozinha. Agora eu peguei você. Esperou Eulália pegar o ônibus de volta e correu para dentro do banco. Foi direto ao gerente. Por favor, preciso de uma informação sobre minha sogra. O gerente, Carlos, um homem de meia idade, franziu a testa. Senhora, não posso dar informações sobre outros clientes. Mas ela acabou de sair daqui. É uma velhinha de cabelo grisalho. Estou preocupada. Acho que alguém pode estar aplicando golpe nela. Mesmo assim, não posso fornecer dados bancários. Patrícia insistiu. Por favor. Só quero saber se ela movimentou algum dinheiro grande recentemente. Impossível, senhora. Sigilo bancário. Carlos sabia exatamente de quem ela estava falando. Eulália Silva, a cliente que havia depositado 47 milhões na quinta-feira. Mas não podia contar nada. Patrícia saiu do banco furiosa, mas agora tinha certeza. A sogra estava escondendo algo muito grande. Chegou em casa correndo e ligou para Marcelo. Amor, você precisa vir aqui agora. Urgente. O que foi? Descobri uma coisa sobre sua mãe. Coisa séria. 20 minutos depois, Marcelo chegou ofegante. Sandra e Wellington já estavam lá também. Gente, Patrícia anunciou dramática. Eu segui minha sogra hoje. Seguiu como? Marcelo perguntou. Fiquei escondida na rua dela e a segui até o centro. Ela foi no Banco do Brasil e ficou lá dentro quase 1 hora. Sandra arregalou os olhos. 1 hora? Fazendo o quê? Não sei. Mas quando saiu, estava com cara de quem tinha resolvido algo importante. E estava guardando papéis na bolsa. Wellington bateu a mão na testa. Eu sabia que essa mulher estava escondendo dinheiro. E tem mais. Patrícia continuou. Tentei conversar com o gerente. Ele não podia dar informação, mas pela cara dele, nossa sogra é cliente especial lá. Marcelo começou a andar de um lado para outro. Isso não é possível. Minha mãe não pode ser a velhinha da loteria. Por que não pode? Sandra perguntou. A descrição bate e explica o comportamento estranho dela. Mais 47 milhões? Marcelo balançou a cabeça. É dinheiro demais. Wellington se exaltou. Gente, vocês não estão entendendo. Se Dona Eulália realmente ganhou essa quantia e não contou para ninguém, ela fez a gente de palhaço. Como assim? Sandra perguntou. Vocês pediram dinheiro emprestado para ela, R$100, R$200, e ela disse que não tinha. A indignação tomou conta de todos. Enquanto isso, Patrícia completou, ela tinha 47 milhões na conta. Não, Marcelo disse ainda incrédulo. Tem que ter outra explicação. Nesse momento, Caio chegou da rua. Que reunião é essa? Estamos investigando se sua avó é milionária, Wellington disse direto. Sério? Caio se animou. E é. Estamos tentando descobrir, Sandra respondeu.
Caio, você reparou alguma coisa diferente na sua avó ultimamente? O menino pensou. Agora que vocês falaram, ela estava com um sorriso estranho domingo passado, como se soubesse de alguma coisa que a gente não sabia. Que tipo de sorriso? Patrícia perguntou. Sei lá, um sorriso de quem estava guardando o segredo. Wellington bateu o punho na mesa. Pronto, isso confirma tudo. Confirma o quê? Marcelo ainda resistia. Que sua mãe ganhou na loteria e está brincando com a cara da gente. Sandra ficou vermelha de raiva. Quer dizer que quando eu pedi R$ 200 emprestados, ela tinha 47 milhões? E quando eu pedi R$ 100, Marcelo completou. Ela disse que não tinha nada. Patrícia explodiu. E a gente planejando internar ela, procurando asilo, enquanto ela rica. Gente, Caio se intrometeu. Por que vocês não perguntam direto para ela? Os adultos se olharam. É isso mesmo, Wellington disse. Vamos lá agora e tiramos isso a limpo. Agora? Marcelo hesitou. Agora. Não aguento mais essa mentira. 15 minutos depois, os 5 estavam tocando a campainha de Eulália. Ela abriu a porta e ficou surpresa vendo todo mundo ali. Que visita inesperada! Mãe, Marcelo disse sério, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a verdade, Sandra disse. Sobre o dinheiro que a senhora está escondendo da gente. Eulália fingiu não entender. Que dinheiro? Wellington se adiantou. Dona Eulália, chega de mentira. Sabemos que a senhora foi no banco hoje. Fui pagar conta. Que conta? Patrícia gritou. A senhora não tem conta para pagar. E ficou lá 1 hora. Teve problema com... Problema nada, Sandra interrompeu. A senhora ganhou na loteria. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Eulália olhou para cada um dos filhos, vendo a ganância estampada nos rostos. Não ganhei nada, ela disse calmamente. Mentira, Wellington explodiu. Tudo bate. A descrição, o comportamento, o banco. Caio se aproximou da avó. Vó, se a senhora realmente ganhou, por que não contou para a gente? A pergunta inocente do neto tocou no coração de Eulália, mas ela manteve a postura. Por que não ganhei, Caio? Então explica, Marcelo disse. Por que a senhora negou dinheiro emprestado se tinha condições de ajudar? Porque eu realmente não tinha. Sandra perdeu a paciência. Chega de mentira. Mãe, olha bem na minha cara e responde. A senhora ganhou 47 milhões na loteria? Eulália olhou nos olhos da filha. Não. Jura pela alma do meu pai? A menção ao marido morto fez Eulália tremer por dentro, mas ela conseguiu responder. Juro. Wellington não se convenceu. Então não se importa se a gente revistar a casa de novo? Vocês já fizeram isso ontem. E vamos fazer hoje também, Patrícia disse. Até encontrar onde a senhora escondeu a prova. E começou a 2ª revista da semana. Dessa vez, mais violenta que a anterior. Eles quebraram coisas que haviam sobrevivido ao dia anterior. Rasgaram almofadas. Viraram colchão. Procuraram até debaixo do tapete. Tem que ter alguma coisa, Sandra gritava, jogando roupas para todos os lados. Vamos achar, Wellington respondia, quebrando um porta-retratos com foto de casamento de Eulália. 2 horas depois, novamente não encontraram nada. Mãe, Marcelo disse ofegante. Última chance. Conta a verdade ou a gente nunca mais conversa com a senhora. Eulália, vendo a casa destruída pela 2ª vez, sentiu algo quebrar por dentro, mas manteve a mentira. Não tenho nada para contar. Sandra desabou a chorar de raiva. Então acabou. A partir de agora a senhora não existe para mim. Para mim também. Wellington concordou. E para mim, Patrícia completou. Marcelo, com lágrimas nos olhos, se aproximou da mãe. Mãe, pela última vez, a senhora tem alguma coisa escondida da gente? Eulália olhou para o filho que havia criado sozinha, que agora estava chorando de ganância. Não, Marcelo, não tenho nada. Então, ele engoliu seco. Então a senhora não é mais minha mãe. Depois que todos saíram, Eulália ficou sozinha no meio da destruição. 2 vezes em 2 dias, sua casa havia sido saqueada pelos próprios filhos. Foi quando o telefone tocou. Era Dr. Augusto. Dona Eulália, está tudo pronto para amanhã. Trouxe todos os documentos. Perfeito, doutor. Que horas o senhor chega? 12:00 em ponto.
É para fazer tudo como conversamos? Exatamente como conversamos. E a senhora tem certeza? Não vai voltar atrás? Eulália olhou para os cacos espalhados pelo chão, para as roupas rasgadas, para a casa que parecia zona de guerra. Tenho certeza, doutor. Nunca tive tanta certeza de uma coisa na minha vida. Então amanhã vai ser o dia da verdade. Vai ser o dia da justiça, Eulália corrigiu. E naquela noite, enquanto varria os cacos pela segunda vez, ela pensou: amanhã vocês vão descobrir que desprezaram 47 milhões. E vão descobrir quanto custa humilhar quem não merece. Domingo, meio-dia. Eulália estava na cozinha terminando de preparar o almoço quando ouviu a campainha. Respirou fundo. Sabia que seria o último almoço que faria para aquela família. O último dia que eles a tratariam como lixo. Abriu a porta e encontrou Marcelo, Sandra, Patrícia, Wellington, Caio e Lara. Todos com cara de poucos amigos, como se estivessem indo a um velório. Oi, pessoal. Podem entrar. Mãe, Marcelo disse seco. Vamos logo com isso. Queremos acabar logo com essa história. Que pressa é essa? Sandra se intrometeu. Pressa de te levar para o asilo amanhã cedo e nunca mais ter que aturar suas mentiras. Eulália sorriu de um jeito que deixou todos desconfortáveis. Sentem-se. O almoço está quase pronto. Não vamos sentar na mesa, não, Patrícia disse. Depois do que descobrimos, você não merece esse tratamento. Que foi que vocês descobriram? Wellington riu com desprezo. Para com essa, dona Eulália. Sabemos que a senhora está mentindo sobre alguma coisa. Pode não ser a loteria, mas algo a senhora está escondendo. Caio olhou ao redor da sala. Vó, por que sua casa está toda destruída de novo? Seus pais revistararam ontem. Eulália respondeu calmamente. Revistararam por quê? Lara perguntou. Porque acham que sua avó é rica e está escondendo dinheiro, Sandra explicou com raiva. E está mesmo, Patrícia completou. Alguma coisa essa mulher está escondendo. Nesse momento, a campainha tocou. Eulália foi atender e voltou acompanhada de um homem elegante de terno carregando uma pasta executiva. Pessoal, este é Dr. Augusto, meu advogado. A família ficou em silêncio. Advogado? Desde quando Eulália tinha advogado? Bom dia, Dr. Augusto cumprimentou educadamente. Dona Eulália me pediu para vir aqui hoje para resolver uma situação importante. Que situação? Marcelo perguntou desconfiado. Dr. Augusto abriu a pasta e tirou vários documentos. Bem, antes de mais nada, preciso perguntar. Vocês sabem que Dona Eulália ganhou na loteria? O silêncio que caiu na sala foi mortal. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Como é que é? Sandra gaguejou. Dona Eulália ganhou o prêmio principal da Mega Sena na semana passada. 47.836.429 reais. Wellington foi o primeiro a reagir. Isso é mentira. Dr. Augusto mostrou os documentos. Tenho aqui os comprovantes bancários, o bilhete premiado conferido na lotérica e toda a documentação do resgate. Patrícia se aproximou tropeçando, pegou os papéis e leu. Depois releu. Depois olhou novamente. Sogra, isso é verdade? Eulália se sentou calmamente numa cadeira. É verdade. 47 milhões? Marcelo gritou. 47 milhões, ela confirmou. Sandra caiu na cadeira, sem fôlego. Mãe, por que não contou para a gente? Eulália sorriu aquele sorriso frio novamente. Porque eu queria ver até onde vocês eram capazes de chegar. Como assim? Wellington perguntou confuso. Queria saber que tipo de pessoas vocês realmente eram. Se eram filhos que amavam a mãe, ou se eram gananciosos que só se importavam comigo pelo que eu podia dar. Lara começou a entender. Vó, isso foi um teste? Foi um teste, minha neta. Um teste que vocês reprovaram com nota 0. Caio se aproximou da avó. Mas vó, se a senhora é rica, por que deixou a gente tratar a senhora mal? Porque precisava ter certeza, Caio. Certeza de quem vocês realmente são. Dr. Augusto se intrometeu. E Dona Eulália gravou várias conversas para documentar o tratamento que recebeu. Gravou? Patrícia perguntou assustada. Eulália pegou o celular. Gravei tudo, cada humilhação, cada insulto, cada momento em que me trataram como lixo. Mãe! Marcelo tentou se explicar. Quer ouvir?
Eulália interrompeu e apertou o play no celular. A voz de Sandra ecoou na sala. Mãe, a senhora é um peso morto na família. Depois a voz de Wellington. A senhora deveria estar num asilo. Em seguida, Patrícia. Sogra fede a remédio e incomoda as visitas. E por fim, Marcelo. A senhora não é mais minha mãe. O áudio continuou por 5 minutos. 5 minutos de crueldade pura, documentada em detalhes. Quando acabou, todos estavam chorando, menos Eulália. Vocês ouviram isso? Ela perguntou calmamente. Isso é como vocês falavam de uma mulher que tinha 47 milhões na conta. Sandra se jogou aos pés da mãe. Mãe, perdão, a gente não sabia. Claro que sabiam, Eulália respondeu. Sabiam que eu era mãe de vocês. Sabiam que criei vocês sozinha. Sabiam que trabalhei a vida inteira para dar educação para vocês. E mesmo assim, me trataram assim. Wellington também se ajoelhou. Dona Eulália, foi mal entendido. A gente pensou. Pensaram o quê? Que por eu ser pobre, merecia ser humilhada? Marcelo se aproximou chorando. Mãe, a gente pode conversar? A gente pode resolver isso? Resolver como, Marcelo? Vocês destruíram minha casa 2 vezes procurando dinheiro. 2 dias seguidos vocês revirararam meus pertences como se eu fosse ladra. Patrícia implorava. Sogra, a gente estava desesperado. A situação financeira está difícil. E por isso me trataram como cachorro? Me botaram para comer no quintal? Dr. Augusto se intrometeu novamente. Dona Eulália me contou que vocês já tinham até escolhido o asilo onde ela seria internada. Era para o bem dela. Sandra tentou justificar. Para o bem dela ou para ficarem com a aposentadoria? Doutor. Augusto perguntou direto. Silêncio constrangedor. Por favor, Caio implorou. Vó, a gente pode recomeçar? A gente promete que vai ser diferente. Eulália olhou para o neto que sempre foi carinhoso com ela. Caio, você filmou sua avó comendo sozinha no quintal para postar nas redes sociais e rir. O menino baixou a cabeça envergonhado. Lara, você disse que eu parecia zumbi de filme de terror. A menina começou a chorar. Sandra, você disse que eu era miserável de espírito e caráter. Mãe, Wellington, você disse que eu era peso morto para a família. Dona Eulália, Patrícia, você disse que eu fedia e incomodava as visitas. Sogra, por favor. E Marcelo? Eulália olhou para o filho mais velho. Você gritou comigo pela primeira vez na vida. Disse que eu não era mais sua mãe. Marcelo desabou. Mãe, eu estava cego de raiva, pensando que a senhora tinha dinheiro e não estava ajudando. E se eu realmente não tivesse dinheiro? Se eu fosse só uma velhinha pobre mesmo, isso justificaria me tratar assim? A pergunta ficou no ar. Ninguém conseguia responder. Dr. Augusto abriu a pasta novamente. Dona Eulália, como conversamos, a documentação está pronta. E que documentação? Sandra perguntou apavorada. A transferência da herança, Dr. Augusto explicou. Dona Eulália decidiu o que fazer com os 47 milhões. A família toda prestou atenção, com os olhos cheios de esperança. Cada um de vocês vai receber. Dr. Augusto fez uma pausa dramática. 5 mil reais. 5 mil? Wellington repetiu incrédulo. 5 mil reais cada um. É a única parte da herança que receberão. E o resto? Marcelo perguntou. O resto? Eulália disse se levantando. Vai para o projeto Lar dos Idosos Abandonados São José. Um lugar onde idosos desprezados pelas famílias podem viver com dignidade. Mãe, não faz isso. Sandra implorou de joelhos. A gente aprende. A gente muda. É tarde para a mudança, Eulália respondeu. Vocês tiveram 1 semana para me tratar bem, sabendo que eu estava sofrendo. Escolheram me humilhar. Dr. Augusto guardou os papéis. Dona Eulália, como combinamos, a mudança está marcada para amanhã cedo. Que mudança? Patrícia perguntou desesperada. Comprei uma casa do outro lado da cidade. Uma casa onde posso viver em paz, longe de pessoas que me fazem mal. A família entrou em desespero coletivo. Todos falando ao mesmo tempo, implorando, prometendo mudança, chorando, se arrastando pelo chão. Mas Eulália já havia tomado sua decisão. Dr. Augusto, podemos ir? Não tenho mais nada para fazer aqui. E foi assim que Eulália Silva saiu de casa pela última vez,
deixando para trás 47 milhões em lágrimas de arrependimento. 3 meses haviam se passado desde o domingo que mudou tudo. Na casa onde Eulália morou por 30 anos, o silêncio era ensurdecedor. Marcelo estava sentado na mesma cadeira onde costumava assistir futebol, mas agora só conseguia pensar na mãe que havia perdido para sempre. Sandra chegou chorando, como todas as semanas. Conseguiu descobrir o endereço dela? Perguntou ao irmão. Não, Dr. Augusto não passa informação nenhuma. Patrícia entrou com os olhos vermelhos. Havia perdido 15 quilos de tanto chorar. Wellington estava atrás, cabisbaixo, carregando o peso da culpa. E os meninos? Sandra perguntou. Caio não sai do quarto. Não fala com ninguém desde aquele domingo. Lara vive perguntando se pode visitar a avó. A família que antes ria e zombava de Eulália agora estava destruída pela própria ganância. Os 5.000 reais que cada um recebeu já haviam acabado há muito tempo. Gastos com dívidas e desespero. Marcelo, Sandra disse entre lágrimas, a gente destruiu nossa mãe. Ela deve estar sofrendo sozinha naquela casa nova. Sofrendo? Uma voz conhecida veio da porta. Todos se viraram assustados. Era Conceição, a vizinha que havia espalhado a primeira fofoca sobre a loteria. Vocês acham que Dona Eulália está sofrendo? Ela repetiu com indignação. Como assim? Wellington perguntou. Vocês não sabem onde ela mora? Não sabem o que ela anda fazendo? A família se entreolhou. Conceição balançou a cabeça com desprezo. Vocês são piores do que eu pensava. Não sabem nem procurar saber da própria mãe. Conceição, pelo amor de Deus! Sandra implorou. Conta onde ela está. A gente precisa pedir perdão. Perdão? Conceição riu amargo. Vocês acham que ainda dá tempo de pedir perdão? Dá sim. Marcelo se levantou desesperado. Minha mãe tem bom coração. Ela vai perdoar. Sua mãe, Conceição disse devagar, está vivendo a melhor fase da vida dela. Do outro lado da cidade, numa mansão com jardim imenso e piscina, Eulália estava regando as rosas que havia plantado. Aos 72 anos, parecia ter rejuvenescido. Cabelo bem cortado e pintado, roupas bonitas, sorriso no rosto pela primeira vez em anos. A campainha tocou. Era Josilene, a enfermeira que havia contratado para fazer companhia, mas que se tornara uma verdadeira amiga. Dona Eulália, chegaram mais cartas. Cartas de quem? De famílias agradecendo pelo projeto. Olha essa aqui. Dona Eulália, minha avó de 80 anos estava sendo maltratada pelos filhos. Graças ao Lar São José, ela agora vive com dignidade e carinho. Que Deus abençoe a senhora. Eulália sorriu com lágrimas nos olhos. O lar dos idosos abandonados São José havia se tornado realidade. 50 idosos que sofriam nas mãos das próprias famílias agora viviam em paz, com cuidados médicos, carinho e respeito. E tem mais, Dona Eulália. O programa de televisão quer fazer uma matéria sobre o projeto. Programa de televisão? É. Eles souberam que a senhora usou o dinheiro da loteria para salvar idosos abandonados. Querem contar sua história. Naquele momento, o telefone tocou. Era Dr. Augusto. Dona Eulália, tenho uma notícia. Boa ou ruim? Sua família descobriu onde a senhora mora. Eulália suspirou. Como? A reportagem que vai sair amanhã na TV. Alguém comentou na vizinhança antiga da senhora. E agora? Estão desesperados para falar com a senhora. Marcelo me liga 5 vezes por dia, chorando. Eulália ficou pensativa. Doutor, eles estão realmente arrependidos? Pelo que vejo, estão destruídos. Mas a senhora não é obrigada a perdoar ninguém. Na segunda-feira, a reportagem foi ao ar no programa de maior audiência do país. Boa noite. Esta é a história de Eulália Silva, de 72 anos, que ganhou 47 milhões na loteria e decidiu testar o caráter da própria família antes de contar a verdade. O resultado foi chocante. A matéria mostrava o Lar São José funcionando, com idosos sorrindo, brincando, recebendo carinho de enfermeiros dedicados. Com o dinheiro do prêmio, Dona Eulália construiu este lar para idosos abandonados pelas famílias. 50 pessoas que sofriam maus tratos hoje vivem com dignidade. A repórter entrevistou alguns moradores. Como era sua vida antes, seu Antônio? Horrível, filha. Meus filhos me trancavam num quartinho nos fundos. Só me davam comida uma vez por dia. Aqui eu sou tratado como gente.
E a senhora, Dona Maria? Minha nora me chamava de estorvo. Dizia que eu era peso morto. Aqui eles falam que eu sou importante, que tenho valor. A reportagem continuou. Dona Eulália testou sua família por uma semana. O que descobriu foi devastador. E tocaram trechos das gravações que ela havia feito. A voz de Sandra chamando a mãe de miserável. A voz de Wellington dizendo que ela deveria estar num asilo. A voz de Marcelo gritando que ela não era mais sua mãe. O país inteiro ficou chocado. Na casa de Marcelo, a família assistia à reportagem em silêncio. Quando acabou, ninguém conseguia falar. O Brasil inteiro vai saber que tipo de filhos nós somos, Sandra disse entre lágrimas. Merecemos, Wellington disse. Merecemos que todo mundo saiba. Caio, que havia saído do quarto pela primeira vez em meses, olhou para o pai. Pai, a avó sempre foi boa com a gente. Por que vocês fizeram isso com ela? A pergunta inocente do menino doeu mais que qualquer acusação. Filho, Marcelo tentou explicar. A gente pensaram que poderiam humilhar ela porque ela era pobre, Lara completou. Mas quando descobriram que ela era rica, quiseram ser bonzinhos de novo. A sabedoria das crianças era devastadora. Naquela noite, Marcelo tomou uma decisão. Pegou o carro e foi até a mansão de Eulália. Eram 10 da noite quando a campainha tocou. Eulália viu pelo interfone que era Marcelo, sozinho, chorando na porta. Josilene, pode ir descansar. Eu atendo. Tem certeza, Dona Eulália? Tenho. Eulália abriu a porta. Marcelo estava irreconhecível. Magro, cabelo despenteado, olhos vermelhos de tanto chorar. Oi, mãe. Oi, Marcelo. Eles ficaram alguns segundos se olhando. Posso entrar? Pode. Marcelo entrou e se impressionou com a beleza da casa. Jardim impecável, móveis novos, tudo limpo e organizado. Mãe, a senhora está linda. Obrigada. E a casa está maravilhosa. É o que acontece quando a gente vive em paz. Marcelo começou a chorar. Mãe, eu vim pedir perdão. Eulália não respondeu. Eu sei que não mereço. Sei que fui o pior filho do mundo. Mas preciso tentar. Marcelo, Eulália disse calmamente. Você quer perdão porque descobriu que eu sou rica? Ou porque entendeu que foi cruel comigo? A pergunta pegou ele de surpresa. Se eu fosse só uma velhinha pobre, você estaria aqui? Marcelo pensou honestamente. Não sei, mãe. Acho que não. Pelo menos você é honesto. Mãe, assistindo a reportagem hoje, eu vi o que a gente fez. Vi como tratamos a senhora e senti vergonha. E como você acha que eu me senti sendo tratada assim? Marcelo desabou no chão chorando. Perdão, mãe, perdão, a gente foi cruel, a gente foi monstro. Eulália olhou para o filho que havia criado sozinha, agora destruído pela própria maldade. Marcelo, levanta! Ele se levantou. Senta aqui do meu lado. Ele se sentou no sofá, ao lado da mãe. Filho, eu vou te explicar uma coisa que você precisa entender pelo resto da vida. Marcelo prestou atenção como uma criança. Dignidade não tem preço, respeito não se compra com dinheiro, e família de verdade ama sem condições. Eu sei, mãe. Você e seus irmãos me amavam pelo que eu podia dar, não pelo que eu era. Quando acharam que eu não tinha nada para oferecer, me trataram como lixo. Mãe, a gente pode recomeçar? Eulália olhou nos olhos do filho. Marcelo, eu perdoo vocês, porque guardar mágoa só machuca a gente mesmo. Mas recomeçar, isso vai levar tempo. Quanto tempo? O tempo de vocês provarem que mudaram de verdade, que aprenderam a amar sem interesse. E como a gente pode provar? Sendo pessoas melhores, tratando outros idosos com carinho, visitando o Lar São José e ajudando lá, mostrando que a lição foi aprendida. Marcelo assentiu, esperançoso pela primeira vez em meses. Mãe, posso trazer Sandra, Wellington, Patrícia e as crianças para pedir perdão? Podem vir, mas uma coisa vocês precisam entender. Eu não vou mais ser a velhinha submissa que aceitava qualquer coisa. Agora eu sei o meu valor. E qual é o seu valor, mãe? Eulália sorriu. Não tem preço. Igual a todos os idosos que vivem no Lar São José. Igual a todas as pessoas que merecem ser tratadas com dignidade. Quando Marcelo saiu, Eulália ficou na varanda, olhando as estrelas. Pensou em como a vida havia mudado. 3 meses atrás,
Comia sozinha no quintal enquanto a família ria dela. Agora, 50 idosos dormiam em paz graças ao amor que ela havia transformado em ação. O telefone tocou. Era Dona Rosa, uma das moradoras do Lar São José. Dona Eulália, vi a senhora na televisão. Que orgulho! Oi, Dona Rosa, como está? Feliz, minha filha. Hoje meu neto veio me visitar. Disse que assistiu à reportagem e percebeu que estava tratando a avó mal. Pediu perdão e prometeu que vai me visitar toda semana. Eulália sorriu. Que maravilha! Dona Eulália, a senhora salvou mais que 50 idosos. A senhora salvou famílias inteiras, ensinando que velhice se respeita. Depois de desligar, Eulália entendeu que sua missão estava só começando. O dinheiro da loteria não havia comprado apenas uma casa nova. Havia comprado dignidade. Havia comprado respeito. Havia comprado a chance de ensinar o Brasil inteiro uma lição que nunca mais seria esquecida. Idoso não é peso, é sabedoria. Idoso não é estorvo, é história. Idoso não é descartável, é tesouro. E naquela noite, pela primeira vez em 72 anos, Eulália Silva dormiu sabendo que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Provar que toda pessoa, independente da idade, merece amor, respeito e dignidade. O dinheiro da loteria havia acabado com a humilhação, mas havia começado uma revolução de amor que mudaria para sempre a forma como o Brasil trata seus idosos.